Quero convidar os irmãos ao Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículos 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Até aqui a palavra do Senhor, a nossa breve meditação dessa noite. O grande pregador inglês Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, comentando essa passagem: os ventos uivam, as ondas rugem, mas ele se sente seguro com a âncora a bordo. Tolo, essa âncora não tem utilidade para você enquanto puder vê-la. O ancoradouro do navio não pode estar no próprio navio. O que você deve fazer com ela? Lança-a fora, lança para fora do navio, deixa cair nas profundezas, até o fundo do mar. Ela se foi? Agora sim. Você não consegue mais vê-la? Agora sim. Tudo bem. Agora surtirá efeito, e a âncora terá valor. Fecha aspas. Ele cita esse episódio de caos no mar e de perigo no mar, e a utilidade de uma âncora que serve como um instrumento de proteção e segurança para que o navio permaneça a despeito da revolta do mar e da sua movimentação agitada, ou mesmo a deriva do mar. O ancoradouro serve para ancorar e deixar o navio seguro naquele ponto. Mas a âncora só surge efeito quando ela não está mais ao nosso alcance, está lá no fundo do mar. Por que ele está dizendo sobre isso e comentando essa passagem? Porque esse é um dos textos que mais nos falam sobre a dinâmica prática da fé. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, na abertura desse culto, sobre a dinâmica da fé. Ano novo, novos milagres. Como alcançá-los? Tem uma receita? O que eu posso fazer para experimentar milagres do Senhor nesse ano? Quem aqui quer um milagre acontecendo? Eu quero, eu preciso. E eu quero agora então aprender quando eles mais claramente se mostraram acontecendo debaixo das mãos do Senhor Jesus, os evangelhos. E esse é um texto que nos mostra exatamente isso. Jesus falando com 10 leprosos. Esses 10 leprosos vão nos dar uma aula de fé. Eles vão nos ensinar de uma forma que eu quero que você os olhe como professores. Porque embora os milagres não nos ensinem sobre metodologia, tanto é que Jesus não coloca método, toda hora ele faz de um jeito, repararam isso? Não é à toa. É para que a gente entenda que a possibilidade de um milagre não está na receita. A possibilidade de um milagre está no milagreiro. Está no poderoso. Naquele que é capaz de fazer o que faz. Naquele que é capaz de acalmar uma tempestade. De trazer a vida aos mortos. De poder transformar água em vinho. Este é o que dá possibilidade ao milagre. Então muitas vezes quando estamos lendo os evangelhos e vemos uma cena de milagre, hermeneuticamente falando, ou seja, para interpretar bem o texto, é melhor olhar para Jesus e ver o que ele está ensinando através daquilo.
Mas nesse caso, nós vamos fazer isso. Mas adicionalmente, aqueles que recebem a cura têm um papel importante nesse texto para nos ensinar. E eles não têm nome. E isso, inclusive, é até um lamento histórico da época. Porque um leproso perdia muita coisa, além da própria saúde, obviamente. Um leproso era uma pessoa que perdia a própria identidade. Então, quando o evangelista registra 10 leprosos, ele está sendo, inclusive, até muito fiel historicamente, porque aqueles homens não tinham identidade. Aqueles homens não tinham condição civil, direitos públicos. Perceberam? Versículo de número 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ou seja, as bordas, à beira, à periferia de comunidades. E é nesse local periférico de periferia que ele encontra uma colônia de leprosos. Eles estão juntos porque só eles se aceitam. Não estão com a família, não estão com as autoridades públicas, não estão com pessoas do saneamento básico, de saúde, não. Eles só estão junto com eles. Sabe os moradores de rua que às vezes só estão junto com outros moradores de rua e mais ninguém por perto? Porque ninguém quer por perto. É mais ou menos essa triste situação que está acontecendo aqui. Certamente se pessoas vissem ali os leprosos, faz como muitos hoje fazem com os moradores de rua, finge que não vê. Vira paisagem. Infelizmente, esses homens estão longe da sociedade, porque ninguém quer por perto. Quem são? Já quase não importa mais, porque são leprosos. Ninguém vai dar atenção para eles. Um leproso tem uma responsabilidade pública e social de gritar para uma pessoa sã, à distância, que ela é leprosa. É responsabilidade dela naquele tempo, para a pessoa não se contaminar. Essa é a situação. E esses homens, nessa situação, vão nos ensinar. Porque são pessoas que não têm direitos perante a sociedade. Mas eles ouviram falar de Jesus, certamente. Alguma notícia esses homens tiveram do Galileu, do filho de Davi, do filho do carpinteiro, o carpinteiro Jesus, que vem fazendo milagres por onde passa, vem falando de forma diferente como quem tem verdadeira autoridade. Os rumores correm, chega até aquela vila, de que ele está vindo, aquele homem que alguns acreditam ser o Messias profetizado pelos judeus e aguardado pelos judeus. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita e tem visto milagres. Aqueles homens veem um risco de esperança, uma chance. Será que é ele mesmo? E será que o que nós temos ouvido é verdade? O fato é que juntos e num único coro, aqueles homens se deparam com Jesus e gritam por ele, pedindo socorro. Eu quero chamar esse grito de Jesus, Mestre, compadece de nós, como uma oração. Esses homens ousam orar a Jesus. Mas vamos seguindo o texto. Primeira parte do texto nos diz que Jesus entrou num povoado. Sabe o que isso significa? Que ele estava lá, obviamente. Mas por que Jesus está lá? Porque ele veio ao mundo. Porque ele decidiu deixar a sua glória e se encarnar para pregar o evangelho e fazer o evangelho real, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, para trazer uma vida nova aos que creem e um novo tempo no cosmos. Por isso ele vem ao mundo, esse é o plano de Deus. Então o fato de Jesus estar entrando naquela aldeia é muito mais do que apenas estar entrando numa aldeia.
fala da sua encarnação, fala do seu plano de vir ao mundo e estar aqui para executar a vontade do Pai e consertar o mundo que Ele criou, trazer vida a um mundo fraturado, quebrado e morto. Os milagres que Jesus vem fazendo desde que apareceu, eles são extraordinários porque eles fazem o impossível, mas o resultado deles não é extraordinário. Já pensaram sobre isso? O resultado que Jesus faz, a obra final, é normal. É normal ver, não é normal estar cego. É normal andar, não é normal manquejar ou ser paralítico. Isso não é normal, isso é uma anomalia, é um lamento, é um problema, é uma debilidade, é uma deficiência. Isso não é normal. Normal é poder ter condições de andar com saúde, com força. Normal é ouvir dos dois ouvidos. Normal é conseguir ter equilíbrio. Normal é ter saúde física, respirar bem. Normal é ter todas as células do corpo em harmonia, funcionando bem, do tamanho certo, com a nutrição certa. Isso é normal. Esse é o desenho ótimo, ideal. Os remédios, na melhor das hipóteses, devem nos trazer a normalidade. E é isso que os milagres, por mais que fossem extraordinários, realizavam. Nos traziam a normalidade. E continuam nos trazendo a normalidade. É isso que a santidade faz por mim e por você. Quando conhecemos a palavra e somos santificados por ela, em obediência a ela, nós vamos sendo normalizados. Nós vamos sendo trazidos à normalidade. Agir com santidade é agir com normalidade. É voltar ao projeto original do ser humano. Fomos criados para sermos assim. Pecar, ser egocêntrico, não é normal. Não está de acordo com a norma. É um desvio de identidade. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está entrando numa aldeia para executar esse plano maravilhoso. Ele se encarnou e está aqui. Mas o que acontece agora é que esses homens entram em atenção, porque saíram-lhe ao encontro, foram até ele com dificuldade e com grande chance de serem rejeitados, porque são rejeitados todos os dias por todo mundo, e principalmente pelas maiores autoridades. Quanto mais alto o posto, menos atenção vão dar aos que mais carecem. Normal isso, até hoje. E agora, eles estão diante, certamente, da maior autoridade que o mundo já presenciou. E ousam chegar na presença dele, porque, diz o texto, saíram-lhe ao encontro. E esse é o segundo verbo que eu quero mostrar para os irmãos. Primeiro o fato de Jesus entrar, agora eles saírem ao encontro de Jesus. Eu falei que isso é oração que eles vão fazer. Mas até chegar na oração, o que eles estão fazendo? Esperando um milagre. Eles só vão falar o que vão falar e só vão até Jesus como vão, porque esperam um milagre. E existe expectativa em Jesus. Você tem expectativa em Jesus? Você realmente acredita que Ele pode fazer alguma coisa em você? Por você? Você realmente crê que Ele ouve suas orações? Esses homens acreditam e tomam atitude. Eles vão
certamente com dificuldade, são leprosos. A gente não sabe exatamente até o avanço. Eles não sabem, a gente não sabe dizer em que estágio estava essa doença neles. E certamente estavam em estágio avançado por conta da colônia. 10 leprosos juntos fora da cidade. É porque já não tinha mais condição de estarem na cidade. E eles vão. Mas o clímax desse texto chega agora para nós. Porque eles oram: Jesus, mestre, compadece de nós. Tem misericórdia. Estamos aqui. Ele chegou, gente. Ele está aqui. Agora os céus se abriram. Uma legião de anjos desceu. Eles foram curados. E eles festejaram aquela tarde com o Senhor. E viram o grande testemunho do Senhor. Negativo. Jesus passa direto. E só fala o seguinte: vamos procurar o sacerdote? E vai embora. Sabe quando você manda uma correspondência, quando você liga para um determinado setor e ficam te jogando de linha em linha, setor em setor? Não, isso aqui não é aqui não, isso aqui é lá na secretaria da prefeitura. Não, isso aqui é lá no Detran, secretaria lá do VaptVupt. Não, fala com fulano de tal. Não bate um desânimo na gente de que a coisa não vai ser resolvida? Quem podia resolver o problema daqueles homens? A única chance que eles tinham era aquela. Com a teologia que eles tinham acesso, limitada, eles ouviram os rumores de que ele estava trazendo vida aos mortos, vista aos cegos. E como é que eles ouviram isso? Do jeito que aconteceu, Jesus colocou a mão, ficou curado. Pegou os peixes e multiplicou. Pegou a água, transformou em vinho. Gente, é a chance nossa, da nossa vida. Ter nossa família de volta, ter nossa saúde de volta, ter nosso trabalho de volta, ter nosso nome de volta, ter nossa história restaurada, porque aquele que faz milagres vai passar por aqui, nós estamos vendo ele, chegou até nós que ele está vindo. E ele passa direto. Disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eu não sei como que você receberia essas palavras de Jesus, na prática mesmo. Jesus terceirizou o serviço e foi embora. Certamente, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque diz a respeito à nossa dinâmica com o Senhor Jesus para esse ano e para a nossa vida. Certamente aqueles homens não receberam a resposta que buscavam. Não era isso que eles esperavam do Senhor Jesus. Você pode receber respostas diferentes do que espera, se você tem expectativa e busca o Senhor Jesus, que esse é um primeiro desafio. Você tem expectativa e tem buscado o Senhor Jesus, crendo que Ele pode fazer alguma coisa? Essa é a primeira confrontação que nós temos que responder para esse ano. Sim? Você quer buscar o Senhor Jesus, crendo que alguma coisa pode acontecer surpreendente na sua história? Pois bem. E se Ele te der uma resposta que não é a que você espera? E nesse caso aqui nem é dizer não. Ele não falou não. Ele só deu um caminho. Muito frustrante aparentemente. Mostrar-nos aos sacerdotes. Os sacerdotes não vão nos receber com lepra. Sabe por que você se mostra ao sacerdote com lepra naquela época? Se você tivesse por um acaso sido curado ou estava na dúvida se estava contaminado. O sacerdote era quem te examinaria e, sendo o caso, te aprovaria para voltar à sociedade. Como é que você chega no sacerdote? Você vai nem me receber.
Mas eu disse para os irmãos que nós tínhamos 10 professores aqui, além de Jesus, né? Eu queria que a gente aprendesse um pouquinho com esses homens. Porque o que eles vão fazer finalmente aqui é algo que eu queria muito que essa igreja e o meu coração aprendesse para a nossa vida. Eles não esperam sinais para obedecer e crer. Não devemos procurar sinais e evidências fora ou dentro de nós, antes de confiarmos no Senhor Jesus. Não fique olhando para a âncora, se agarrando ao sinal que ela aponta. Nós precisamos nos lançar nas mãos de Jesus, antes do milagre chegar. Antes de termos garantias. É exatamente o que esses homens fazem e assim nos ensinam a ter fé prática e viva. Jesus mandou ir por aqui. Por mais que isso não fosse o que eles esperassem, por mais que isso aparentemente não resolvesse os problemas deles, por mais que não fosse um milagre instantâneo, por mais que não fosse algo surpreendente, por mais frustrante que fosse, por mais penoso que fosse, porque eles teriam que andar doentes, se mostrando a pessoas que não receberiam eles, por mais incompreensível que fosse a palavra dele, por mais desestimulante que fosse, difícil que fosse, esses homens não questionam, e o texto diz que, indo eles, se levantam e vão. Indo eles, foram purificados. Quantos passos de obediência são necessários para vermos os sinais do Senhor Jesus se realizando na nossa história? Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Se você se lançar nos braços de Jesus, sabe o que vai acontecer? Ele recebe e não te lança fora. Promessa dele. O problema é que nós condicionamos muitas vezes a nossa relação com Jesus, ao invés de aceitarmos as suas condições. Muitas vezes nós é que colocamos as cartas na mesa, quando ele já desenhou o mapa. Ele está dizendo a esses homens: essa é a minha resposta. E aqueles homens acatam aquilo porque precisam. Qual o tamanho do seu problema? Porque eu reconheço, se for pequeno demais, você não precisa de remédio demais. Então, para que pagar preço demais? É só entendendo que precisamos de muito, que vamos estar dispostos a muito. Esse é um caso de quem entende a própria ruína e necessidade, a ponto de obedecer qualquer direção que vem de quem pode fazer. Ele não questiona o médico. Ele não questiona o santo Deus. Eles obedecem. Quantos passos de obediência foram dados? E aqueles homens, então, no caminho da obediência, começaram a ver os seus corpos sendo purificados. E a vida voltando. Certamente naquela hora, puderam olhar uns para os outros, marejados, dizendo: a gente vai poder voltar para casa. Valeu a pena confiar nele. Como Jesus é maravilhoso. É tudo verdade o que ouvimos dele. Ele trouxe vida aos mortos, trouxe vista aos cegos mesmo. Era tudo verdade. Era tudo verdade.
é verdade em nós agora. Imagina, irmãos, aquela caminhada. Eles vão poder voltar para suas famílias. Vão voltar para os seus filhos. Vão poder ter sua vida de volta, porque eles estão vendo o resultado de confiar em Jesus. Jesus foi bondoso com eles e poderoso. Não procure por sentimentos. Se você disser, Jesus, poderei confiar em você quando sentir isso ou aquilo outro, você está dizendo que os seus sentimentos são confiáveis, Jesus não. Sentimentos não salvarão sua alma, nem perdoarão seus pecados. Não espere uma grande contrição antes de se arrepender pelos seus pecados. Saiba de uma coisa, Jesus já chorou o suficiente, sofreu o suficiente por todos eles. Se lança na mão dele. Não condicione o milagre do perdão. Também não espere uma grande alegria antes de experimentar a salvação de Jesus. Vai para ele e espera isso. Não confie em seus sentimentos mais do que em Jesus Cristo. A fé precede tudo que você deve fazer. Confie. Vai para Cristo. Não espere que a Bíblia brilhe literalmente na sua frente. Sem confiar em Cristo, você só vai ler condenação nela. Confia primeiro. Confia primeiro. Creia primeiro. João 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente a Escritura, porque pensam nela ter a vida eterna. E as Escrituras que testemunham ao meu respeito, de fato. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Não condicione a salvação. Não condicione as bênçãos do Senhor. Confie em Jesus exatamente onde você está. E ao ler a sua palavra, e ao ouvir a sua palavra, obedeça-lhe imediatamente. Poucos passos de obediência são suficientes para ver que os sinais seguem os que creem. Nós não seguimos sinais, mas os que creem verão muitos. Porque é onde Jesus está que os milagres acontecem. Levantemos de onde estamos, dos problemas que estamos, das dificuldades que estamos, da desesperança que estamos vivendo, e vamos para Ele, esperando dEle tudo. E aceite qualquer direção que vier dEle. E ela vem pela sua palavra. É assim que nós vamos ler a sua palavra esse ano. Querendo obedecê-la. Sem questioná-la, sem negligenciá-la, sem achar que ela é fraca, que ela é desatualizada. Nós é que precisamos ser atualizados à vista desse livro, irmãos. O mundo precisa ser confrontado à vista desse livro. Essa Bíblia não carece de atualizações. Nós precisamos. Porque somos criativos na nossa independência de Deus. Ano novo, milagres novos. Mas para eles, nós precisamos de quem os faz. E vamos encontrá-lo na sua palavra. Meu desejo é que esse ano seja um ano de fé na palavra de Jesus. De dependência mais profunda, minha e sua. Para que a gente possa ver o que Cristo faz. E dar testemunho vivo de quanto Ele é poderoso e bom. No nome santo dEle, eu oro por mim e por você, para que possamos não condicionar a fé, mas exercê-la antes de qualquer coisa. Que Deus amadureça a sua fé. Que seja um ano de maior maturidade para a sua vida. Sair da superficialidade. Depender mais de Deus, viver uma vida um pouco mais missionária.
um pouco mais de discípulo, de quem sabe quem é o Mestre, e que não apresenta planos para Deus mais do que quer ouvir os planos de Deus. Então, antes de ter metas para 2022, que tal perguntar para o Senhor quais as metas dele na sua vida esse ano? Quais as metas dele que você pode participar? Espero que isso faça sentido no seu coração. E que Deus te abençoe muito e que você veja seus milagres esse ano. No nome santo dele. Vamos falar com ele um pouquinho agora, entregando nossa agenda para ele. Ó Deus bendito, nós nos colocamos diante da tua palavra nessa noite, pedindo misericórdia, Pai, para que o teu Espírito Santo nos instrua com coragem, nos instrua com liberdade, com poder e perdão, para que a gente possa levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, para que nossos planos possam ser submetidos à vontade do nosso soberano, para que tenhamos maturidade de fé maior nos próximos dias e meses, para adorarmos o Senhor com nossa vida, tempo, trabalho, saúde, com o nosso dinheiro, Pai. Nos ensina a te adorar com tudo que temos. Ó Deus, amadurece a tua igreja, fortalece a tua igreja, cuida da tua igreja, papai. Nos edifique para a tua glória. E que isso aconteça, ó Deus, por meio da fé de cada um dos nossos irmãos aqui. Mais viva no Senhor, mais avivada no Senhor. Te pedimos por avivamento, papai. Em nome de Jesus.